num algoritmo, num bot falando, compre esse, se você compra esse, compra aquele. O preço de capa do livro, deixar de ser uma ficção, né? Que hoje em dia é isso, o preço de capa do livro ele virou uma coisa que ninguém acredita nele. Assim, você vê o poder do capital mesmo, assim, de pressionar de uma forma que o cara, assim, o que ele vai fazer? Porque a micharia faz diferença pra gente, agora Sim. pra Amazon tanto 30 faz, né? livros daquele título faz uma diferença, é verdade. A promoção inflaciona o preço do livro. Estou aqui com 3 das pessoas mais importantes do quadrinho brasileiro. Eles não desenham, quer dizer, eu não sei se desenham ou não desenham, não escrevem, também não sei, mas são as pessoas mais importantes. Aqui o Douglas, da Ugra, Dani, da Ugra, e a Miti, a mítica Miti, da Itiban, de Curitiba. Eles têm sido o espaço que eles criaram, a Ugra em São Paulo e a Itiban em Curitiba, tem sido um espaço, como falar, dos espaços culturais mais importantes de suas cidades. É ali que acontecem eventos, muita coisa, eu posso dizer como editor, tem coisa que é publicada, pensada já, olha, vai ser o lançamento lá. Na hora que a gente está negociando os direitos, a gente já está imaginando que o lançamento é lá. Então, assim, eu acho que eles viabilizaram a existência de muita coisa. No caso, assim, da Miti, ela pegou um período, já está 35 anos com a livraria, ela pegou períodos muito difíceis, que não tinha, sabe, produção de quadrinho autoral brasileiro, nada, e ela, assim, bancou. A Miti levava as pessoas, bancava lançamentos, levar autores de fora de Curitiba para lá para fazer, e isso é muito significativo, assim, o resultado. Eu acho que a Miti tem muito a ver com a cena de Curitiba de quadrinhos, a cena paranaense de quadrinhos ser tão entusiasmante assim neste momento. Tem muito a ver com o fato dela ter dado acesso aos vários produtores, os vários quadrinistas conhecerem aquilo. Eu acho que, assim, se tivesse algum bom senso na prefeitura de Curitiba, a Miti não só teria um suporte econômico do governo, sabe, apoio, tal, isenção de impostos, tal, como tinha uma estátua dela na cidade, porque é uma pessoa muito chave. Me dê dinheiro, ouro, tá bom. Estátua não precisa. E a Ugra é a mesma coisa, assim, sabe, eles não só é a livraria, mas tem a editora. É uma editora que tem lançado novos autores, tem lançado coisas experimentais, né? Lançou até meu livro agora, que eu lembrei. Lançou até um livro meu, mas assim, fazendo eventos, distribuindo, fazendo circular, sabe? Assim, eu conheci muita coisa. Eu conheço, aprendo muito indo na Ugra, sempre saio lá de sacola cheia, às vezes eu fico dando calote lá, demoro para pagar, mas enfim, tá bom, então pensa nos elogios para mim agora, que eu fiquei elogiando muito você. Eu também dou calote na Ugra. Todo mundo dá calote, mas enfim, dou calote na Veneta e tal. Mas eles esperam. Não, a gente admira demais, né? Eu acho que desde que tem... o Rogério está à frente da Conde, agora da Veneta, agora tem a Superleca na OC. Achei uma sacada muito legal trazer esse público infanto-juvenil, que falta muita coisa legal de qualidade, né? Nessa área dos quadrinhos para as crianças. Mas sempre, tudo que ele lança, a gente sabe que é a nossa cara, a gente vai gostar, a gente não tem dúvida, né? O que vocês acham? Esse foi meu elogio. Não, eu falei de brincadeira. Não, mas como vocês veem... Os catálogos que a gente mais gosta, né? Sim. Mesmo, pessoalmente. Assim. Não, e tem uma identificação que é o anterior até a Ugra,
Assim, eu lembro quando a gente estava dando os primeiros passos na UGRA, participando. A UGRA cabia numa mesa ainda, que a gente participava dos eventos e tal. Tinha, sei lá, 2 títulos que a gente tinha lançado e distribuía os quadrinhos de alguns amigos, umas coisas assim e tal. E aí eu lembro que a gente participou uma vez da Tijuana, e aí eu cheguei lá, daí ele falou assim, o Rogério de Campos está no andar de cima. E o Rogério de Campos para mim era também uma figura mítica, assim, porque, pô, revista Animal, aí depois General, um monte de coisa ali, assim, então eu passei uma vida acompanhando, assim, sabe? E foi também um negócio meio... Tem muito a ver com uma coisa que a gente levou depois pra UGRA, né? Quem chega na UGRA tem uma... A nossa fachada está escrito quadrinhos e contracultura, né? E eu acho que isso tinha muito a ver com o espírito do Animal, e a gente sempre entendeu quadrinhos muito mais dessa forma do que a visão predominante hoje, que é mais esse lance do nerd, do geek, esse tipo de coisa assim, né? A gente sempre pensou quadrinho mais por essa via de ser uma mídia meio maldita, que tem uma possibilidade muito grande também de abordar temas do cotidiano, que tem uma capacidade muito grande de ser irreverente, mas também de ser informativa. É um outro olhar, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com ter lido e relido, sei lá, não sei quantas vezes a coleção inteira da Animal, e acompanhado depois a Gênese da Conrad, de Veneta e tal, assim. Então... Tá bom. E eu sou legal. Pronto, tá bom de elogio? Isso é bem legal. Tá bom de elogio? Mas como vocês veem isso daqui, assim, a situação, no caso da Miti, ela acompanhou o momento que estava a Conrad. Eu acho que foi na época, quando eu conversei com você pela primeira vez, eu acho que era início da Itiban, talvez. Foi por telefone, a gente conversou e isso, eu fiquei na cabeça. A livraria chama Itiban, os mangás bombando, eu falando com a Miti, achei que era uma livraria, olha o preconceito, achei que era uma livraria especializada em mangá, e ficou guardado isso na minha cabeça, e aí assim, foi com o tempo que eu fui vendo, mas eu imagino quanto deve ter sido difícil, porque tem um determinado momento que também a Conrad dá uma parada, fica devagar, né? E você continuou ali, assim. Sim, porque aí deu uma queda na Abril, na Globo, as distribuidoras também faliram, mas a gente teve um bom período que a gente trabalhou com importados. E aí a gente teve muito destaque nisso, de ter os quadrinhos que antes demorava décadas para algum álbum chegar aqui, né, editado no Brasil. Aí a gente já tinha o catálogo da Diamond gigante, com todas as maravilhosas editoras independentes, Fotográficos, Dragon Quarto, várias outras, as de mangá também, que a gente já tinha acesso. A gente chamava de dólar livro, né? A gente tinha muito vergonha do dólar livro, porque o dólar tipo era 1, dólar livro era 5, né? E todo mundo, como assim dólar livro? Mas aqui tá 14. Pois é, mas você vai pagar 70, né? Era uma coisa assim. Mas a gente fez por muito tempo, muita assinatura de gibi gringo, né? Graças à Devir Livraria, que importava, né? O Douglas, o pessoal lá, era bem sério, chegava, a gente conseguia... Quando eles conseguiam liberar da alfândega, aí começou a ficar impraticável, né? Toda hora muda a lei, assim, muito louco. A Devir é uma coisa que é importante a gente falar, porque eu acho que tem um antes e depois. E pode parecer pouco para quem está vendo agora e chega agora, mas assim, antigamente você se achava nas livrarias, assim, de vez em quando, algumas edições de revistas gringas, sabe? Você não achava... não tinha sequência, então você arriscava achar uma Love and Rockets e depois não achar 2, 3, 4, assim, era tudo fragmentado, então a gente não tinha internet, então a gente não tinha informação, a gente sequer sabia o que estava perdendo, sabe? Passava o pedido por fax, né? Ou tinha que ir no orelhão, né, assim, ou pelo correio, era assim, a gente mandava pelo correio. A Devir começou um negócio, foi um grupo de funcionário da Burroughs. Sim, eram os caras de tecnologia, amigos que gostavam lá de quadrinhos e tal. A Devir existe
né? Existe, tá aí e tal. Mas a Devir pegou e fez isso daí de uma maneira sistemática. Então trazer todos os gibis da Marvel, todos os gibis da... Então, assim, isso daí provocou uma revolução também no quadrinho brasileiro. É isso que eu falo, assim, sabe? Tem essa ponta que é as livrarias, a venda de livro, que eu acho que é muito pouco considerado nas políticas públicas, sabe? Quando se discute, vamos incentivar o quadrinho nacional, pensa-se no autor, pensa-se no editor, mas aí na biblioteca, tal, não sei o quê, mas eu acho que pensa muito pouco nas livrarias, sabe? E há um espaço essencial na ecologia, sabe? Na bibliodiversidade. É na livraria pequena que acontece os lançamentos dos autores independentes. É na livraria pequena que acontece os lançamentos das editoras pequenas. Não tem lançamento de livro na Amazon. E o evento de lançamento é essencial para a venda de qualquer título, porque aquele evento de lançamento é que vão os amigos e tal, que muitas vezes ajuda a bancar a edição. Então é muito... Eu tenho um problema nesse programa aqui, porque a gente vai concordar muito. Pois é, né? A gente está muito afinado. A gente está muito em sintonia. O gerente da Amazon. Assim, sabe? Eu acho que isso, assim, eu acho que nesse sentido, eu acho que precisaria ter uma política, e a gente já ficou discutindo algumas vezes disso daqui, o quê? Né? Mas eu acho que daqui, assim, sabe, tipo, ter uma política de não pagar IPTU para livraria, de subsídio, de sei lá... Os impostos pelas vendas são altos, né? Mas assim, tem umas alíquotas, né? Por conta do lance do papel, dependendo do estado, mas assim, entre estados também é confuso, é difícil essa parte das alíquotas. Né? Mas eu acho que o grande gancho para as livrarias não é nem tanto pensar alguma política para a livraria. O que a gente precisava é ter regulamentar a ação dos grandes varejistas. Se eles tiverem, se eles forem mais controlados, a gente se vira aqui. Sim. Não adianta dar isenção, dar incentivo, dar um monte de coisa, se a Amazon pode continuar dando 50%, 60%, 70% de desconto, que é uma coisa que eu nunca vou conseguir chegar, sabe? A gente vai daí ficar sempre dependente de políticas que meio que abafam, mas não apagam o incêndio, assim, sabe? Sim. Né? Então, se regulamentar lá, as livrarias, eu acho que elas conseguem arrancar, porque daí a gente está meio olho no olho, assim, sabe? Se todo mundo puder, se o preço do livro, o preço de capa do livro, deixar de ser uma ficção, né? Que hoje em dia é isso, o preço de capa do livro, ele virou uma coisa que ninguém acredita nele, né? Quanto que é esse livro? R$80. Aí na Amazon tá por 30, no Magazine Luiza tá por 50, no site da editora tá por não sei o que, ele só vai estar R$80 dentro da livraria. E não é porque a livraria é careira, ou porque a livraria escolheu vender ele por 80, é porque ela não tem outro jeito de fazer isso se não vender por 80. Né? O editor que põe um preço, né? Mas o editor, sim, eu mas posso a gente falar... não tem essa margem, né, pra tirar coisa do livro. Sim. Então, se o editor falar pra mim 80, eu consigo tirar 10% chorando ali, porque, assim, tem um monte de coisa pra pagar e tal, assim. Então, eu sempre penso isso, assim, o grande gancho pra gente não é pensar alguma coisa pra livraria, mas é pensar alguma coisa de regulamentar os grandes ali. É uma questão assim, é muito difícil, porque assim, fica parecendo hipocrisia do editor, do meu lugar, falar assim, por que você então não faz isso? A questão eu tô dentro do mercado, Sim. Eu tenho que casar dentro do mercado. A Ugra ainda tem a coisa, por exemplo, não vende só super-herói, não vende Panini, né? Mas a Panini é dona de 70% do mercado. É uma coisa muito difícil para uma livraria, em geral, deixar de trabalhar. Né? E do mesmo jeito, é muito difícil para a Veneta deixar de aceitar as condições gerais assim, que estão colocadas ali. Não, exatamente. Não é uma questão da editora. Né? Não. É uma questão que tem que ir lá. Assim, sabe? Realmente, assim, você ter uma empresa ou 3 empresas ali
que tem um poder tão grande de controlar o mercado inteiro, a gente entende, como livreiros, a gente entende completamente o lado das editoras. Né? A gente sabe que as editoras precisam jogar o jogo, né? O jogo as regras estão postas ali e quem definiu as regras não foram as editoras. Né? Quem está definindo essas regras são esses grandes varejistas. Por isso que tem que ter alguma coisa que pegue eles ali, porque daí o negócio vai vir de cima para baixo. Assim, impostos. Né? E é uma coisa que eu acho que... A Amazon não paga imposto. Sim, não, mas para além disso também, assim, né, regulamentar a lei Cortez e tal, né? Então tem uma série de coisas ali que poderiam avançar, que no final das contas, eu sei que isso é meio impopular também, porque às vezes você explicar pro consumidor final que, em última instância, a promoção não é legal, é uma coisa muito difícil de você falar isso. Mas na prática é isso. Essa mentalidade, né? Por causa desses grandes varejistas, especialmente da Amazon, mudou. Porque eu lembro quando a gente começou a livraria, eu lembro que teve uma vez que a minha tia até postou, porque ia ter uma votação ali online no Senado para entrar essa pauta da regulamentação dos livros. E eu lembro que o Placar estava contra a regulamentação. E eu lembro que a minha tia fez um post, daí a gente fez também, um monte de gente começou a postar. E a gente chegou até a reverter, né, um percentual lá de tipo, não, sei lá, a população é a favor de regulamentar. Porque como não tinha essa política de preços completamente descontrolada, as pessoas entendiam que aquilo tinha um valor. Hoje em dia é muito difícil você falar para as pessoas, não, olha, isso aqui, ele realmente vale esse preço, sabe? Elas, assim, elas querem comprar livro, elas querem pagar barato e, assim, não querem pagar frete, porque a Amazon acostumou as pessoas a não pagarem frete, só que assim, a embalagem não se paga sozinha, o carteiro não é voluntário, a gasolina tem que se pagar, sabe? Tem toda uma logística num país imenso. E aí, assim, eu acho que hoje em dia é muito mais difícil se colocar para as pessoas opinarem sobre essa lei de preço fixo, sabe? Eu não sei, viu? Eu acho que existia um espírito até agora, tinha sido assim, de laissez-faire, deixa o mercado, que o mercado sabe se regular. Eu sei porque esse debate dentro do grupo de editores sempre teve uma posição de editores. A discussão do preço regulado, de ter um mínimo de... Para as pessoas entenderem, é o seguinte, a discussão não é não ter desconto, a discussão não é não ter promoção, tem promoção. O que é? É simplesmente regular o preço do livro na época de lançamento dele. Durante o período de lançamento, o livro não pode ter, pela lei, e não é uma coisa inventada brasileira, é o que é generalizado na Europa, por exemplo. Isso daí é prática normal. Isso é prática comercial de qualquer produto, né? Você tem um período e depois você faz promoções. Né? Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas frequentemente não entendem que é o seguinte, as editoras já são obrigadas a calcular o preço levando em conta que o grande varejista vai enfiar a faca no pescoço da gente e vai exigir um desconto lá de 50%, mais de 50% naquilo lá. Então a gente já tem que jogar o preço naquela saída. Já tem que precificar a promoção, né? É isso. Então, assim, não é uma questão, assim, não é vantagem. A história assim, são vantagens micro no meio de um terror, de uma situação. Mas vocês como editoras, vocês têm que pagar um monte de gente para produzir um livro. Né? Vocês têm que distribuir essa percentual em muitas coisas. Não, e olha a ironia da situação, porque no final das contas, o vilão, ele se passa por mocinho, né? Porque assim, o preço de capa acaba inflacionado em grande parte, não só, mas em grande parte, por causa dos descontos que os grandes varejistas pedem, mas são os grandes varejistas que vão conseguir vender com uma promoção, justamente porque eles têm acesso a descontos maiores. Então a livraria no final tem que vender um livro mais caro por causa do grande varejista, né? E o varejista que vai sair como um mocinho porque ele vende mais barato do que a livraria. Ele é legal, então é uma situação meio... E como o grande varejista pega em grande quantidade, a editora fica precisando. Sim. Porque é aquilo que vai pagar o negócio. E vira um círculo vicioso. Para sair disso daqui, se eu tivesse o Itaú por trás, talvez eu pudesse brigar.
De falar assim, vocês veem, agora está acontecendo nesta semana que a gente está fazendo esse vídeo. Tem uma briga da Bookwire, que é a distribuidora, a principal distribuidora de e-book do Brasil. A gente manda os livros para a Bookwire espalha para as diversas livrarias. Só que o mercado é dominado amplamente pelo Kindle. Aí o que aconteceu? Aparentemente a Amazon quer um valor maior, abocanhar um valor maior daquele negócio. A Bookwire está resistindo. Me parece que eu fico do lado da Bookwire, porque a Bookwire teria que repassar isso daqui para as editoras, ou seja, teria que ficar com uma porcentagem tal, chegaria a menos para a editora também. Aí o que o povo do Kindle decidiu? Não tem livro. Então tem um apagão neste momento de Kindle. Se você for procurar um livro em português, Kindle, você não está conseguindo comprar assim, generalizado. Tem uma ou outra editora que já tem um sistema fora da Bookwire, que tá lá. Mas de resto, aquilo lá paralisou. Não tem venda de livro no Brasil. Tem um monte de editoras sem venda de e-book no Brasil. Essa é a situação que me parece que a gente ruma, se deixar dessa maneira como está. E aí você imagina o potencial disso, de repente ele ir lá e boicotar uma empresa e essa empresa ficar no limbo. E aí ele vai o quê? Falir a Bookwire até ele se ajoelhar. Tudo bem, sabe? Eu dou 80%. Sabe? É uma loucura. Né? Assim, você vê o poder do capital mesmo, assim, de pressionar de uma forma que o cara, assim, o que ele vai fazer? E aí, nesse ponto, aí teria que se juntar as editoras, todo mundo, para pressionar lá também. Porque senão o que vai acontecer? Essa empresa não vai conseguir brigar. A né? gente, uma briga com um gigante, assim. Dani, a gente fica lá falando, pô, Bookwire, né? Assim, a princípio, Força o aí. movimento... Não, mas a princípio o que está acontecendo, não da gente, mas eu sei que tem várias editoras pressionando a Bookwire. Para voltar. Para voltar, eu tô perdendo dinheiro, Dani. Então o problema é que o livro é caro no Brasil. Volta. Pergunta isso pro Douglas, ele adora responder essa pergunta. Douglas, o livro é caro no Brasil. O Douglas, ele também ele é editor, então eu acho que assim, dos processos gráficos, eu acho que ele consegue explicar melhor, assim, realmente. Não, assim, o livro poderia ser mais barato, né? E aí eu acho que realmente tem esse papel, assim, tipo, da Amazon. No final das contas, ela ajuda a encarecer o preço do livro, né? Tem a questão do papel, que é sempre muito comentada, que as editoras geralmente alegam como o grande vilão. Não que não seja, é um dos grandes vilões. Todo mundo que edita livro sabe que se você começa planejando o livro por um preço, no final, na hora que você manda para a gráfica, já é outra coisa, tal. Que, Douglas, desculpa para falar, é também parecido, porque a situação é de monopólio no papel. Sim. Onde existe esses monopólios... Por isso, regulamentação, é isso que falta, entendeu? A gente precisa ter mecanismos de controle que ajudem a baratear, né? Mas tem coisas ali que, assim, no caso específico da Amazon, é uma política que ela visivelmente preferiria que não existisse concorrência nenhuma, e a gente sempre faz essa brincadeira na Ugra, né, que a Amazon é aquela empresa que ela não diferencia a migalha do pão, né, ela quer comer as duas coisas igualmente, ou seja, a pequena livraria ou a livraria gigante, se ela puder varrer as duas do mapa, ela vai fazer isso. E essa política que ela impõe daí para as editoras, em última instância, é isso, elas ajudem a aumentar o preço do livro. Então a Amazon não é a mocinha dessa história. Esse desconto ele não vem de graça, né? A editora tem que lógico. Fazer uma conta no preço de capa maior, se você tem um produto que ele só se vende em promoção, que é o momento que os livros estão, né? Nos grupos de quadrinhos lá, tal, o pessoal faz até meme com essa história, assim, sabe? Tipo, a promoção da pré-venda, que já tem uma convenção mais ou menos de que fique uns 30%, aí depois você sempre tem um Black Friday, do dia do cliente, não sei o que e tal, né? Então assim, o cara fica esperando a melhor promoção. As pessoas entram nas lojas, a Mitil com certeza vai atestar isso. Vem o preço de capa do livro e fala assim, eu vou esperar uma promoção, porque já conta, o consumidor foi educado de que essa promoção virá, né? Então, se você só consegue vender um produto em promoção, essa promoção já está embutida no preço do livro, isso é óbvio, né? Então a promoção está
no final das contas é isso, em português bem claro. A promoção inflaciona o preço do livro. Agora, e tem um mito também, né? Porque frequentemente aparece assim, o grande varejista tem tudo, a Amazon tem tudo, a Amazon tá... Mas a gente, frequentemente, por causa das coisas, das burocracias internas da Amazon, ela não tem os livros. O livro tá com você e não tem lá. Sim. Então, assim, também não tem uma coisa que criou a fama, né? Então, isso é um negócio que é muito interessante e eu acho que é importante salientar. Especialmente no caso do quadrinho brasileiro, quem está interessado em conhecer o quadrinho brasileiro não vai conhecer na Amazon. Porque a maior parte da produção brasileira de quadrinhos é independente ou é publicada via edital, via Catarse e não vai entrar na Amazon e eu espero que nem chegue lá. Mas o lugar para conhecer essa produção são os eventos e são as lojas especializadas. Sim. Não adianta você ficar fuçando ali, porque o que você vai encontrar de quadrinho brasileiro na Amazon é a pontinha do iceberg. Né? Para baixo daquilo ali tem uma infinidade de coisas interessantíssimas. Todas essas editoras não estão investindo em autores brasileiros já há muito tempo, assim. São poucos em relação, às vezes, ao tamanho dos catálogos. Em relação ao tamanho da produção, né? Mas você tem toda uma produção que é interessantíssima, né? Editoras, a Escória, Pé de Cabra, Harvey, Balão, a própria Ugra, que não estão na Amazon. Né? E que estão publicando, modéstia à parte, algumas das coisas mais interessantes que estão... A Monstra. A Monstra, né? Algumas das coisas mais interessantes que estão sendo produzidas de quadrinho brasileiro, né? Agora, a Amazon consegue, em alguns países, conviver de uma maneira civilizada, né? Como o mercado na França, na Alemanha, né? Não é que a Amazon convive, ela tem que... Existe uma lei, né? Que ela também tem que seguir, né? Que é a lei que protege as livrarias, é uma lei de defesa das livrarias. Porque a livraria não é só... uma pessoa pega o livro, você procura na internet e vai embora. Não, é um lugar de acolhimento, de informação, de trocas, de descoberta. Né? De descobertas. É muito diferente, por exemplo, eu acabei de sair de um circuito livreiro, a gente tem experiência da Argentina, que lá a Amazon não entrou, a Amazon não existe lá, e lá é assim, o preço... Quanto custa esse aqui? Bom, digamos, custa 70, 80. Todo mundo vende a R$80, seja numa livraria, seja na farmácia, seja no supermercado ou em alguma loja online. Todo mundo vende. Por um ano, não. Sempre. Só vai mudar quando o editor fala, não, foi para 70, não, foi para 90. Todo mundo muda. E quando algum livreiro, vou fazer uma promoção, vou ganhar uma vantagem, faz isso, a editora simplesmente corta o fornecimento do livro e os livreiros argentinos também, se alguma editora faz uma pré-venda ou alguma coisa, né, com desconto, eles simplesmente não expõem. Todas as livrarias se unem, e eu falo todas, não é a meia dúzia que a gente tem aqui no Brasil, né? São livrarias. Muitas, lá tem mais livraria do que farmácia. Por que será? Na Correntes tem mais livraria que no Brasil. Gente, então é uma vergonha, né? A gente tem 200 mil farmácias e poucas livrarias, né? Tem que ter uma livraria para cada 10 mil habitantes, é assim a média. Não, tem cidades... Tem cidades capital que não tem uma livraria decente. Tem uma livraria no shopping da cidade, um negócio assim. Se você fechar os olhos, né, e pensar, a Amazon desapareceu. O que acontece? Nada. Agora imagina a sua livraria, uma Ugra desaparecer, a Monstra desaparecer, a Itiban desaparecer. O que vai acontecer? Né? Para onde as editoras, onde vai estar a vitrine da editora? Num algoritmo, num bot falando, compre esse, se você compra esse, compra aquele. Então é ridículo, não é esse atendimento que a gente dá. Eu conversei com um editor que ele é livreiro e editor de quadrinhos da Argentina, do Tadeu Las Ideias, o Diego. Ano passado eu encontrei com ele num evento e eu fiquei contando pra ele como que a coisa ia aqui com a Amazon, e ele ficou assim, mas não é possível, sabe, manter um mercado desse jeito, porque lá ele fala, lá assim, não tem esse... As livrarias estão alinhadas, né? Fica uma coisa mais assim, tá todo mundo vendendo no mesmo preço.
Se alguém for lá e faz uma promoção, eles têm como se fosse a Câmara Argentina do Livro, sei lá, avisa, faz uma denúncia e aí o pessoal é notificado. Para manter o mercado saudável. E é isso, no resultado, tem um monte de livrarias lá que as livrarias estão fechando. O ano passado no Rio de Janeiro fechou um monte de livrarias. Sabe? Eu acho que tem uma questão central nisso, que é entender que o livro não é um produto como o sabonete, como pasta de dente, como capinha de celular, entendeu? Não é uma coisa que você pode pensar nele, a cadeia produtiva dele, ela não pode pensar como se fosse um produto como outro qualquer, né? Porque a gente depende disso, assim, a Veneta faz muito isso, de às vezes arriscar uma coisa que você não sabe qual que vai ser o retorno daquilo ali. Pode ser um baita sucesso e pode flopar, né? Mas a editora, ela tem um mercado editorial saudável, ele depende muito de editores que se arriscam, né? Que têm essa visão, que tomam para si essa responsabilidade de falar, olha, essa é uma obra importante, talvez não venda muito, mas é importante investir nisso aqui porque isso gera um debate, isso propõe uma ideia nova, uma coisa assim. O cara que produz sabonete, ele não tem esse compromisso, então você não pode pensar nos dois produtos da mesma maneira, você não pode trabalhar as duas coisas com as mesmas regras, né? Então o livro, por isso que é importante, né, que o livro tenha um pensamento e tenha regulamentações, coisas que ajudem o livro a poder ser pensado dessa forma. E o que acontece nesses grandes varejistas, sem querer ser chato de sempre apontar o dedo para eles, mas é que eles trabalham o livro como se fosse capinha de celular. Não sei também, eu acho que assim, a gente está numa situação no Brasil, no mundo, mas no Brasil, que a gente, sabe, precisa de saídas, então precisa de ideias diferentes, precisamos pensar de maneira diferente, sabe, a realidade do país, as saídas, as alternativas. E eu acho que é interesse de todos que tenham maior variedade de títulos, maior variedade de ideias, maior variedade, sabe? Essa bibliodiversidade é essencial para a saúde do país, a saúde mental e a saúde física do país. E eu acho que a gente só vai mudar isso daqui, assim, é preciso uma mobilização da sociedade. A sociedade organizada no Estado precisa interferir, porque se depender dos livreiros e dos editores, não dá para fazer. Não dá. Do mesmo jeito que o comprador fala assim, ele isoladamente, não vou comprar no grande, vou comprar no pequeno. Eu acho que é uma atitude moralmente muito legal, muito bacana, mas não vai ser isso que vai resolver o negócio de fato. Ele não resolve o negócio de todos, mas cada um desses caras faz muita diferença para a gente. Né? Imagina alguém em Curitiba que fala assim, quer saber, não vou mais comprar na Amazon, vou comprar na Itiban. Para mim isso vai fazer diferença. Nossa, porque a micharia faz diferença pra gente, agora para a Amazon tanto 30 faz. livros daquele título faz uma diferença, é verdade. Cara, vocês trabalham com esse negócio de livro esse tempo todo, vocês gostam disso daqui, eu fico pensando assim, como que é a casa de vocês de quantidade de livro em publicação? Não, e você ainda me fala que ele compra DVD. Sim, e tem disco. Tem disco. Eu compro discos e livros e quadrinhos e filmes desde muito pequeno, assim, desde adolescente, pré-adolescente, sei lá. Então sempre teve esse lance da experiência ali, assim, a maior parte dos discos e dos gibis que eu tenho, eu lembro onde eu comprei, eu lembro que circunstância eu comprei, e para mim tudo aquilo fica impregnado no objeto, assim. Para mim isso é importante, mas isso lógico que gera alguns problemas de espaço e de... Muito. Como que é, Dani? Olha, eu sou o contrário, eu evito ficar fazendo coleções porque é muita coisa, e aí eu fico assim, gente, se eu começar a colecionar também... Então assim, a minha parte de DVD são 2 prateleirinhas. A minha parte de DVD, 2 prateleiras de DVD. Mas sabe que é engraçado, porque depois que a gente abriu a Ugra também, a gente teve que se controlar também, né? Não dá pra gente pegar tudo que chega, é uma loucura. Tem que ler, então às vezes a gente... assim, pequenininho. Às vezes a gente lê, a gente tem que ler, porque a gente tem que indicar, porque aí essa é a diferença do livreiro, é você saber o que você tem ali pra de repente chegar alguém desavisado. E fala, o que você me indica de tal assunto? Estou procurando um presente para uma pessoa que é assim, assim, assado. Então você tem que saber.
Mas às vezes são coisas muito específicas, né? Mas são muito específicas, mas assim, pra gente ter tudo não dá. E às vezes eu falo, esse livro chegou, queria tanto. Não, vou botar pra vender. Mas aí tem algumas coisas que nem, a Carol foi lá fazer o lançamento do livro, não, eu quero um autografado pra mim, ela já tá aqui, então, sabe, vou comprar um. Mas é difícil administrar isso. E a gente, durante um tempo, tinha os livros da coleção do Douglas e o estoque do site em casa. Aí era tenso. Poxa, aliás, isso daqui é significativo, né? Este livro, né, Siriricas Tristes, da Carol Ito, foi lançado nas duas livrarias. Foi a livraria que em São Paulo foi na Ugra, em Curitiba foi na Itiban. Vai acontecer na Itiban. É o significativo da importância de livrarias. Esse livro já é um exemplo disso daqui. A gente estava falando um pouquinho antes desse negócio de quadrinho de criança. E é engraçado que, assim, antigamente falava assim, tinha aquela frase típica de abertura de artigos de jornal, quadrinho não é mais coisa de criança, né? Que era tipo... E eu quase a volta do vinil. O vinil tá voltando há 30 anos. Né? Agora tá uma coisa maluca que é assim, não tem quadrinho de criança. Não tem quadrinho de criança, assim. Meu filho descobriu agora a Mafalda. E ele tá triste porque o nome do livro é Toda Mafalda. E ele falou, puxa, vai acabar a sequência. Não tem, eu como pai fico lá procurando coisa para apresentar e olha, lá na Ugra tem muitos clientes nossos que já têm filhos em idade de leitura e que eles querem, assim como eles gostam de quadrinho, eles querem que a gente indique. É muito difícil, assim, a gente acaba virando quase uma livraria de livro, sei lá, adolescente para adulto às vezes. E é muito bem-vindo, porque assim, às vezes o livro infantil, às vezes ele é muito genérico, né? Então você realmente trazer temas e ter editoras que façam uma leitura de qualidade, eu acho que faz diferença. E uma coisa que eu sinto falta é classificação indicativa. Porque às vezes eu, por exemplo, eu não tenho filhos, então às vezes eu vejo alguma coisa e falo, talvez seja legal isso aqui, mas aí a mãe vira e fala, olha, ainda não. Então eu falo, bom, então... não, a razão da Veneta, do selo O existir foi em cima um pouco disso daqui, de ter quadrinhos para criança, assim, sabe, de pensar quadrinhos para criança, porque... Super importante. E tem bastante gente produzindo esses cartunistas que viraram papais frescos. Eles estão começam com o Ciber, o Cico, o Thiago Lacerda, estão com trabalhos ótimos. Né? A Balão tá com o selo infantil, é muito bonitinho, Guilherme também tem duas filhas importante. E tal. Esse olhar aí, por favor, caixa alta, sempre. O começo, Nunes né? Agora começou a fazer... o Nunes está com uma linha muito boa. Mas aliás, eu indico as coisas dele, os primeiros, né? Clausos. Mas eu acho que tem uma questão também, o mercado de quadrinhos, eu acho que ele começou a mirar muito na figura do colecionador e menos na figura do leitor. E nesse processo ele desconsiderou que ele precisa sempre pensar em deixar portinhas abertas para quem está chegando. Né? Então, as editoras especializadas, elas estão muito mirando num homem de meia idade, nostálgico, que quer ter uma edição caprichada de uma coisa que ele lia quando era adolescente, ou alguma coisa que traga um pouco essa sensação de familiaridade. E eu não vejo muitas editoras pensando que, assim, histórias em quadrinhos sempre foi um hábito que a gente começava a desenvolver muito cedo, né? Não era uma coisa que você começava a ler depois de velho, assim, era uma coisa, justamente um hábito que todo mundo lia quando era criança, alguns carregavam isso depois para o resto da vida, outros tantos abandonavam aquilo no início da adolescência, alguma coisa assim. Se a gente não mantém essas portas abertas, né, isso também faz parte de você ter preços que sejam acessíveis, né, uma coisa que seja... eu, sei lá, quando eu era moleque, ganhava uma mesadinha, uma merrequinha, às vezes meu pai, uma época, tinha bar, eu ia lá, ajudava ele no bar, ele me dava uma grana, uma coisa assim e tal. Eu conseguia ir numa banca e voltar com 2, 3 gibis para casa, né?
se o gibi está custando 80, 100 reais, que criança que vai comprar um livro? Não tem mais a banca. E o livro, qualquer livro é 100 reais, então virou uma coisa para um público já que tem um certo poder aquisitivo e mais idade. Eu conversei esses dias com o Pierre do Malagueta, que ele falou que eles amam. Ele falou, minha mãe me dava 20 reais lá e eu tinha que almoçar e eu queria comprar um quadrinho. Aí sobrava, sei lá, 10 reais, e aí ele ia lá no banco e pegava um Naruto, assim, sabe? Tipo, ele não ia ter 50 reais pra comprar um livro, não ia ter. E ele começou a ler muito cedo também, porque é isso, né? Às vezes as pessoas acho que é a destruição da banca, né? Porque a banca dava uma escala, né? Enfim, a gente falou aqui, nem sei como vai ficar a edição final disso daqui, de tanto que a gente conversou aqui e concordou. E é o seguinte, prestigie as livrarias independentes e, mais do que isso, considere a possibilidade de montar uma livraria na sua cidade. Considere a possibilidade. Tem cidades, tem capitais do Brasil sem uma livraria que presta, tem cidades com universidades sem livrarias que prestam. Então considere a ideia de montar uma livraria. É isso aí. Muito obrigado aos convidados. Muito bom. Obrigada. Então, galera, o negócio é isso. Se você curte o trabalho da gente, respeita a Ugra, respeita as monstros, as livrarias de rua, e quer conhecer um bom material, frequente bastante. Nem sempre você precisa sair com os livros na mão, mas você já sai com muita informação, com uma visão maior do que é esse universo fantástico dos quadrinhos. E em vez de ficar dando grana para quem já tem dinheiro, porra, dá o dinheiro pra gente, dá um like aí, compartilha esse post maravilhoso, essa conversa gostosa, e esperamos que a gente continue sempre por aqui. Bom, eu acho que o mais legal da gente poder estar aqui é realmente mostrar que as livrarias, elas são esse espaço que as pessoas podem ir. A gente sempre fala isso na Ugra, que as livrarias, assim como a nossa, como a Itiban, sempre vai ter um quadrinho para alguém. Sempre vai ter algum tema diferente. Então, assim, esquece todo aquele estereótipo de que quadrinho é para menino, é herói. Tem quadrinho para todo mundo. Então, visite, aproveite o livreiro ali para poder te indicar, porque a gente corre atrás de realmente poder saber o máximo que a gente pode para poder passar para frente as leituras. Então, frequente esses espaços, porque isso você não vai ter em outros lugares. Então, é super importante. Então, visitem a gente.